Olá, eu sou o Fernando Aguilar e este é o Educação Jurídica, um espaço para nós discutirmos novas formas de ensinar o direito, sempre prestando atenção no que tem a dizer às novas gerações, fazendo uso de novas tecnologias, com vistas a desenvolver uma nova educação jurídica. Por quase 20 anos eu exerci a função de gestor de cursos de direito no Brasil, e durante esse período eu tinha uma rotina de sempre ouvir os alunos, que eu reconheço que não é nada fácil, porque frequentemente as críticas dos alunos nos deixavam sem dormir durante um bom período. Mas eu percebi que era indispensável que esse diálogo fosse travado com os estudantes para que a gente pudesse pensar em soluções que fossem eficientes e que atendessem às necessidades dos alunos. Eu reparei também, durante esses longos diálogos com os estudantes, que eles eram frequentemente capazes de apontar para incômodos que eles sentiam em relação ao curso, em relação a aspectos de dentro ou de fora da sala de aula, em relação a professores, mas obviamente não era a função dos alunos trazer as soluções para esses problemas. Então, aqui no Educação Jurídica, nós ouviremos fundamentalmente os estudantes e também traremos a opinião dos especialistas, daqueles professores que já estão implementando em sala de aula ou fora dela as novas tecnologias, para que nós possamos então encontrar boas práticas para o ensino do direito. E no primeiro episódio do Educação Jurídica nós vamos analisar os motivos pelos quais o ensino tradicional de direito está em crise e começar então a analisar quais são as possibilidades que se apresentam para renovar o ensino do direito no Brasil. Muita gente hoje se pergunta, afinal de contas, por que é que o ensino tradicional do direito se encontra em crise. E para responder essa pergunta é preciso entender por que é que surgiu esse modelo, em que contexto ele surgiu. A história do surgimento das universidades ocidentais está diretamente relacionada a esse tema, a essa questão. Vocês devem saber que a primeira faculdade de Direito na cidade de Bolonha, no final do século XI, também foi a que inaugurou a primeira universidade do Ocidente. O contexto em que essa faculdade de Direito surgiu é muito interessante, eu não vou poder me aprofundar demais, apesar de eu gostar muito do assunto, mas eu, em breves palavras, o Corpus Juris Civilis, que é aquele compêndio de legislações da época do Império Romano, que foi compilado pelos juristas encarregados pelo Justiniano, imperador romano do Oriente, no início da Idade Média. Esse compêndio perdeu um pouco a razão de ser durante a Idade Média, porque com o feudalismo as subdivisões políticas dificultaram muito a aplicação de um direito que tinha características urbanas, como era o direito romano tradicional. Então isso acabou ficando de lado e com o tempo se perdeu. E durante séculos sequer se teve notícia desses livros. E o que foi curioso foi que na cidade de Pisa, justamente no século XI, foi redescoberto esse conjunto de obras numa abadia. Isso é que deu origem ao estudo sistemático do direito a partir da Faculdade de Direito de Bolonha. Para os que se perguntam, bom, mas e antes, na época do Império Romano, o direito não era ensinado já? E a resposta é simples. O direito não era ensinado como ele é ensinado nas universidades a partir do século XI. Por quê? Porque o saber jurídico era considerado eminentemente prático, então a aprendizagem se fazia pela simples observação dos comportamentos e das práticas, não era sistematizadamente exposto e estudado, objeto que foi de estudos posteriormente durante a fase das universidades. Então, essa redescoberta do Corpus Juris Civilis, ela teve um impacto extraordinário em toda a Europa, ela atraiu para Bolonha
legiões de estudantes que vinham para acompanhar esses estudos, e os professores naquela época e posteriormente eram ligados à igreja, porque os religiosos eram os únicos letrados no período que nós estamos falando. Então, as aulas eram dadas de uma forma bastante dogmática e funcionava da seguinte maneira: o professor se sentava numa cátedra, num ponto mais elevado em relação aos alunos, os alunos se sentavam no chão e tinham em mãos os textos de autoridade que eram objeto da aula, as leituras. O professor lia e analisava detalhadamente os chamados textos de autoridade. Quais eram esses textos de autoridade? Eram a Bíblia, as decretais de Graciano, eram os textos de Aristóteles e o Corpus Juris Civilis, obviamente. Esse método dogmático, impositivo, de uma certa forma autoritário, de cima para baixo, era um método que era tendente a exigir dos alunos a repetição até que eles memorizassem os conteúdos, para que no dia da prova, que era chamado de Quodlibet, o aluno fosse capaz, então, de restituir tudo aquilo que ele havia aprendido de uma forma idêntica, sem qualquer tipo de exercício crítico, sem qualquer possibilidade de discordância em relação aos textos de autoridade. Esse método, ele, de uma forma mais ou menos linear, com pequenas variações ao longo do tempo, ainda é o método que é adotado nas faculdades de direito hoje. E é óbvio que as pessoas se perguntam, mas como que é possível que durante 950 anos um mesmo método perdure quando a sociedade se transformou tanto de lá para cá? E a resposta é a seguinte: quando alguém critica algum sistema, essa pessoa tem que oferecer um método alternativo. O grande problema que existe, no meu modo de ver, para que se apresente uma alternativa para o modelo tradicional de ensino do direito, é se eu tiro o modelo impositivo, o que acontece? Porque, sejamos francos, o direito não é uma ciência fácil de ser estudada. Ela está depositada em milhares de obras de difícil acesso, são difíceis de serem lidas e interpretadas, exigem uma dedicação muito grande. O método impositivo, o método coercitivo tradicional, ele tinha uma razão de ser. E não é à toa que ele sobreviveu por tanto tempo. É porque, obviamente, se eu não constranjo de alguma forma o aluno, se eu não exijo de alguma forma que o aluno se dedique aos estudos, a chance maior é de que ele não o faça. Isso é um dado da realidade, não tem a ver com as novas gerações, isso aí é do ser humano. Então, a grande dificuldade de substituição é, se eu tiro o caráter coercitivo, o que eu coloco no lugar e ainda continuo obtendo a dedicação dos estudantes? E essa é uma pergunta que eu quero responder na sequência. Muito bem, então, se o sistema tradicional de ensinar o direito está em crise, como é que nós podemos, então, pensar em alternativas que sejam eficientes, que funcionem de verdade? Porque não basta que sejam propostas, é preciso que sejam comprometidas com resultados. E o que acontece é o seguinte: aquilo que funcionou razoavelmente bem durante muito tempo, séculos mesmo, hoje em dia não tem mais tanto resultado. Eu costumo dizer que a minha geração, quando eu era estudante, os professores entravam na sala de aula, nós nos levantávamos, o que é absolutamente inconcebível para os dias de hoje. Aquele temor reverencial em relação ao professor não existe mais, e eu, de uma certa forma, acho que isso é uma evolução muito bem-vinda da sociedade. Eu não acho que o ensino de qualquer disciplina deva ser autoritário, não acredito que ele deva ser impositivo, muito menos que deva ser objeto de memorização. Eu não acredito nesse método como uma boa solução.
O que acontece hoje em dia é que com essas novas gerações que saudavelmente questionam esta fórmula de ensinar, é preciso, para que a gente obtenha bons resultados, a gente tem que pensar em outras coisas, né? E as outras coisas estão relacionadas à motivação dos estudantes. Como é que eu faço para despertar no estudante o interesse de fazer aquilo que ele não quer fazer? No método coercitivo, se ele não fizesse, ele era objeto de sanções. No atual momento que nós vivemos, essas sanções não obtêm mais o mesmo efeito, não são tão produtivas, então qualquer um, na minha opinião, que queira propor novas formas de lidar com o ensino do direito e com o ensino de outras áreas do conhecimento, inclusive, é obrigado a pensar na questão da motivação. O que faz com que o aluno desperte o seu interesse por fazer algo que ele não quer fazer. Por isso é que o estudo da pedagogia hoje em dia tem se envolvido profundamente com o estudo da área psicológica. E não é à toa que a questão da motivação ocupa um espaço muito grande hoje na literatura pedagógica. A questão da motivação é a resposta que as novas gerações precisam ter para continuarem se dedicando aos estudos como as anteriores o fizeram. A questão da motivação, ela é hoje dividida em dois tipos, basicamente: a motivação intrínseca e a motivação extrínseca. A motivação intrínseca diz respeito a tudo aquilo que já vem com o indivíduo, tudo aquilo que já está dentro do objetivo pessoal dele, que são a paixão, a curiosidade, a vontade de desbravar novos territórios, de obter um domínio, um empoderamento em relação àquelas áreas de conhecimento, enquanto que as motivações extrínsecas são aquelas que dizem respeito a fatores externos ao indivíduo, que chegam a ele como um fator proveniente de fora, como, por exemplo, a perspectiva que ele tem de obter uma boa remuneração no momento em que ele se tornar um profissional. Durante o curso de graduação, são as notas, o reconhecimento dos professores, os elogios, as premiações e também o medo da reprovação, o medo de sofrer sanções. Esses são os motivadores extrínsecos que surgem na vida de um estudante. Muito bem. Essas duas formas de motivação, elas não são excludentes, elas convivem. Acontece que, se nós analisarmos o momento em que o aluno ingressa na universidade, em que ele está imbuído daquela curiosidade, ele está motivado intrinsecamente pelo desejo de empoderamento, de se tornar aquele profissional capacitado. Ao longo do curso, essa motivação que tem origem intrínseca, ela vai sofrendo alguns abalos. Primeiro porque, vejam bem, as premiações ao longo do curso de Direito, elas vão afetar uma minoria muito restrita. É um prêmio justamente pelo reconhecimento dos melhores alunos. Portanto, a grande massa dos estudantes não é premiada. A questão da remuneração, a remuneração é uma coisa que demora muito tempo para surgir na vida de um estudante. Então, aquela expectativa que ele criou ao iniciar um curso, ela vai demorar muito tempo para se tornar realidade. E assim, as motivações intrínsecas vão se perdendo ao longo do curso, as motivações extrínsecas parecem que estão cada vez mais distantes e chega no momento que o aluno se sente refugiado, encurralado num canto, temendo apenas as punições e as notas reprovadoras. Por isso que é necessário, absolutamente indispensável, que se pense em novas tecnologias de ensino e hoje em dia o que há de mais moderno para se fazer frente a essas exigências são as chamadas metodologias ativas, que dão um protagonismo ao estudante, que dão a ele a capacidade de autonomia
para resolver problemas concretos, e é por isso que essas novas técnicas são hoje muito debatidas, são muito demandadas, e elas propõem uma série de soluções que são complexas e que nós vamos estudar e analisar com maior detalhe nos próximos episódios, ouvindo alunos e professores especialistas. E eu aqui me despeço, agradeço por ter me acompanhado até aqui e voltamos em breve com mais um episódio de Educação Jurídica.